Aqui nós vamos para o próximo relatório. O próximo relatório é o análise de grupo de cobertura. Aqui no análise de grupo eu tenho o grupo de cobertura aqui. Então eu vou informar, eu quero esse por período, eu vou deixar por período mesmo, mas esse grupo eu posso selecionar tanto por operador associado ao serviço, como eu posso tirar esse relatório por genética, por barracão sala e baia, do jeito que eu achar melhor. Aqui eu vou tirar por período. Então eu vou deixar aqui um período, analisar coberturas até, eu vou pedir um mês, e vou colocar o final do mês de janeiro, que é 467. Incluir serviço para porcas cobertas em outras granjas e transferidas para a granja atual? Se você tiver essa situação, tudo bem. Mas geralmente não é comum você ter coberto uma fêmea em outra granja e trazer a fêmea coberta para essa granja atual. Excluir os serviços de fêmeas que foram transferidas da granja? Se você tiver essa situação também, você pode estar fazendo análise desconsiderando essas fêmeas que estavam cobertas e eu transferi para outra granja. Aqui eu vou deixar como está, vou deixar todas essas informações aqui marcadas e vamos pedir para executar o relatório. Já está gerado. Vamos pedir para aumentar isso aqui um pouquinho. Vamos aumentar. E aqui nós temos esse grupo de cobertura. Então aqui o relatório é o análise de desempenho de cobertura de 437 a 467, que eu pedi para ele analisar até 467 o período de um mês. Então ele buscou o primeiro dia de janeiro e o último dia de janeiro, que foi a data que eu informei para o PigChamp. Aqui ele me mostra o total de coberturas, a quantidade de primeiras coberturas, primeira cobertura de leitoa, primeira cobertura de porcas, coberturas repetidas, taxa de retorno ao cio. Então, isso aqui é muito parecido, é igual ao monitor de performance. Depois, eu tenho aqui a relação aqui dos partos, o total de fêmeas que pariram. E depois eu tenho aqui o performance de morte de leitão e de desmama. Então aqui eu tenho morte de leitão e depois de desmama. Então esse relatório é bem interessante para eu estar tirando para cada encarregado. Então eu quero analisar o desempenho das coberturas desse período. Então vai sair essa informação aqui para mim em primeiro lugar e depois saem as demais informações. Mas vai sair todos os setores. Todos os setores vai sair aqui para mim. Aqui é do mesmo jeito, você pode clicar na informação e já vai aparecer aqui as fêmeas do resultado aqui que você clicou. E aqui do lado, aqui no centro, aparece o histórico de cada um desses animais. Basta eu dar um clique em cima da identificação do animal e aqui no centro vai aparecer todo o histórico dele. Então, qualquer um dos relatórios do PigChamp você pode fazer isso. Depois, nós vamos no análise de grupo por desmama. Então, eu estou analisando um grupo de desmama. Aqui eu vou informar também um período de um mês. E vou deixar a última data, 467, que foi o último dia de janeiro. Aqui eu vou deixar como está. E vou pedir para executar o relatório. Está pronto o relatório. Então, aqui, no relatório anterior, eu estava analisando o grupo de cobertura. Então, foi a primeira parte do relatório que saiu é cobertura. Como eu pedi que a análise de grupo de desmama, o primeiro grupo que aparece para mim é desmama. Os outros grupos estão para baixo. A cobertura vem na segunda página, parto na terceira página, a mortalidade de leitão na quarta página e depois... eu vou voltar aqui para o início do relatório. Então, aqui vamos ampliar aqui um pouquinho. E vamos dar uma olhada nesse relatório. Então, essas informações que aparecem aqui são as mesmas informações do monitor de performance, os mesmos itens.
A diferença é que aqui eu estou analisando, primeiramente, o grupo de acordo com o que eu solicitei. Então, se você, por exemplo, quer analisar só a performance de desmama e você não quer que apareçam os outros itens, você pode vir aqui na seção de cobertura e desmarcar todo esse que tem aqui para baixo. Vai ficar só com a performance de desmama. Então, esse relatório eu acho ele interessante para tirar para cada encarregado. Então, se eu tenho o carregado da maternidade, eu vou tirar a parte de desmama e a parte de partos para ele, seção de maternidade. Se eu tenho um carregado da gestação, eu vou tirar só a seção de cobertura para esse encarregado. Então, essa análise de grupo, eu tiro de acordo com o encarregado. Depois aqui nós temos a análise de grupo de aparições. Aqui eu vou pedir um período também, um período de um mês, e a data vai ser 4/67. Vou pedir para rodar o relatório. E aqui já está pronto o relatório. Então, olha só, como eu estou analisando aparições, então a primeira parte do relatório vai ser aparições. Na outra página vai aparecer já a morte de leitão, aí vai tudo ser relacionado à maternidade, à desmama e, por último, o total de coberturas. Então, tudo que eu preciso em relação à maternidade vem primeiro. E, por último, vem os outros setores. E aqui nós vamos estar analisando as porcas de primeira cobertura entre o período de 417 a 467. Então, a gente está analisando um período de um mês. Aqui eu tenho a opção incluir serviços para porcas cobertas em outras granjas e transferidos para a granja atual. Não vou marcar isso daqui. Excluir os serviços de fêmeas que foram transferidas da granja. Não é uma situação comum, eu sei que nessa granja não tem essa situação, então eu vou deixar sem marcar. Incluir leitoas e porcas, somente leitoas ou somente porcas. Eu vou deixar aqui somente leitoas. Eu quero analisar somente as leitoas que foram cobertas pela primeira vez. E vai aparecer aqui para mim uma seleção de gráficos. Se eu quero todos esses gráficos aqui, eu deixo marcado. Gráfico de dias, primeira cobertura versus total de nascidos. Gráfico de dias, primeira cobertura versus nascidos vivos. Gráfico de dias, primeira cobertura versus natimortos. Versus mumificados, versus taxa de aparição e versus taxa de retorno ao cio. E depois, um histograma do intervalo dias primeira cobertura. Vamos deixar tudo isso aqui marcado e vamos pedir para gerar o relatório. Já está gerado o relatório. E aqui nós temos um resumo, onde fala que foram 121 leitoas cobertas no período de 417 a 467, que foi o mês de janeiro. E o intervalo entre dias primeiro serviço foi de 28,3 dias, e a média dos total de nascidos vivos foi de 13,6. E aqui embaixo nós temos, no eixo Y esquerdo, nós temos o total de nascidos e aqui nós temos dia primeira cobertura. Então, esse aqui é o resultado das leitoas. Então, as leitoas, eu tive aqui, aparece aqui para mim um gráfico de dispersão, onde aqueles animais, dias primeira cobertura, que foi em torno de 13 dias, eu tive aqui uma fêmea, que deu a média de 15 nascidos, duas fêmeas que a média ficou em torno de 14 nascidos, e aqui eu tive uma fêmea com a média de 14 nascidos e mais uma fêmea
com a média 13 total de nascidos. São fêmeas, ó, entre 13 e 15 dias a primeira cobertura, ou seja, da entrada à primeira cobertura. Aqui ele me dá um resumo, ele me mostra o número de porcas. Foram 4 fêmeas aqui com 14 dias e aqui mais 2 fêmeas com 15 dias. A média ficou 15,3 no total de nascidos e 13,5 no total de nascidos com o intervalo de 15 dias. Vamos para a próxima página. Na próxima página, nós temos esse mesmo gráfico, só que dessa vez com nascido vivo. Então, esse relatório eu acho bem interessante, que ele me dá uma visão geral de que aconteceu com as leitoas, como que foi o resultado de parto dessas leitoas. E aqui eu bato o olho, eu já sei qual foi esse resultado, e eu consigo ver também a amostragem, que é muito importante eu ter essa amostragem. Então, aqui está me mostrando que dias da primeira cobertura, com 14 dias, total de nascidos, foram de 4 fêmeas, foi de 13,3. Com 15 dias, tive 2 fêmeas, que deu uma média de 13 nascidos vivos. Depois, nós temos aqui, por natimorto, a mesma coisa. Aqui eu estou vendo o gráfico de dispersão, quantas fêmeas que tiveram esse resultado. Então, aqui em cima eu tenho uma, aqui eu tenho mais 2, mais uma, totalizando 4 fêmeas com 14 dias. Aqui eu tenho 2, sendo uma teve 0 natimorto e a outra aqui teve 1 natimorto. Então, aqui totalizou 2 fêmeas, que deu 0,5 de natimorto. Na próxima página tem os mumificados. Então, aqui no eixo Y esquerdo, eu tenho os mumificados. E aqui eu tenho também os dias. E aqui, quantas fêmeas que me deu essa média. Aqui no total eu tive 4, com 14 dias, e 2 com 15 dias. Aqui eu não tive nenhum retorno ao cio dessas fêmeas. Aqui eu tenho o número de fêmeas. Então, aqui eu tenho o número de fêmeas e aqui eu tenho o percentual de fêmeas que foram cobertas com 14 dias, com 15 dias, 16 dias. Qual que foi esse resultado para a recobertura? O resultado da primeira cobertura. E aqui nós temos todo o relatório, bem interessante, para eu estar analisando qual foi o intervalo de dias na primeira cobertura. Então, no caso de leitoa. Se eu quero fazer essa análise de porca também, eu vou colocar aqui leitoas e porcas. E pego aqui o relatório novamente. Então, olha só, são 602 leitoas e porcas que tiveram primeira cobertura. E os dias médios, a primeira cobertura foi de 10 dias. Então, deixa eu voltar só lá na página inicial. Olha só, então ele fica bem diferente quando eu incluo as matrizes também. Então, o que o sistema faz? Ele pega essas matrizes e ele vai pegar os dias dessas matrizes lá quando aconteceu a primeira cobertura e vai mostrar aqui o resultado dessas fêmeas também. Mas sempre das fêmeas que chegaram no primeiro parto. Então, aqui dias primeira cobertura, que a amostragem é bem maior. Quando eu coloco, eu informo que são matrizes e leitores, que eu quero informação. Então, olha só, aqui nós temos 212 fêmeas que foram cobertas entre 4 e 5 dias, que é o esperado, que seja a maior concentração de fêmeas cobertas após o desmame. Aqui também, os dias da primeira cobertura. Aqui no caso,
Aqui no caso seria do primeiro parto para o segundo parto. Aqui eu colocaria seria o intervalo entre a desmama e a primeira cobertura, no caso das porcas. Aqui depois nós temos o resultado por mumificado, a taxa de retorno ao cio e o número de fêmeas. Aqui está o número de fêmeas.